Muito bom dia, a paz do Senhor. Hoje é um bom dia também para começar juntamente com o Senhor. Hoje vamos começar com o nosso devocional, Tempo com Deus. E vamos pôr na tela já a passagem de hoje para poder dar a leitura e também compartilhar uma pequena meditação. E a palavra do Senhor hoje se encontra em Lucas capítulo 7, versos 36 ao 50. Lucas capítulo 7, versos 36 ao 50. E diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, a certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Palavra do Senhor. Amém. Hoje novamente estamos vendo uma passagem onde também já conhecemos bastante, né? E nesta passagem nós temos visto que Jesus está fazendo a comparação entre 2 pessoas, uma que é um fariseu que tinha convidado a Jesus. Para ser um fariseu que convide a Jesus na sua casa, não era uma coisa simples. Foi também uma decisão muito grande, onde ele estava jogando com a sua... se está comprometendo com a sua reputação. E sendo fariseu, na verdade é que os fariseus, muitos deles, não estavam crendo em Jesus, não queriam aceitar as coisas que Jesus dizia e, mais bem, eles queriam matar a Jesus. Mas este fariseu, Simão, ele parece que sentiu algo no seu interior que teve que convidar a Jesus à sua casa. E vendo nesse momento a mulher entrou nessa casa e começou a derramar lágrimas sobre os seus pés de Jesus e beijar, e derramou um perfume nele. Então, com tudo isto, nós podemos ver que o coração desta mulher não se diz se ela tinha sido perdoada, se ela tinha sido sarada de alguma coisa ou tinha sido libertada de alguma
situação por causa de Jesus, mas o fato é que ela veio e ela se prostrou, né, diante de Jesus, onde ela mostrou o seu coração aberto, totalmente aberto a Jesus. Mas uma coisa que nós temos que lembrar é de que não é por causa daquilo que ela tinha feito que isso levou à salvação, senão é a mesma graça do Senhor. Porque a nossa salvação não podemos conseguir com o nosso mérito, que eu tenha amado muito e por isso que Deus me tem salvado. Não é isso, senão que a salvação é totalmente graça de Deus, não é por algo que eu faço. E eu penso de que a mulher tinha já sido tocada por Jesus e por isso, por esse agradecimento tão grande que ela tinha, ela se aproximou para poder oferecer e para poder de alguma maneira mostrar essa alegria, como esse agradecimento, essa gratidão, poder mostrar ao Senhor. Então é isso o que ela tinha feito. E claro que todas as coisas que os fariseus querem fazer é para mostrar-se também. Este Simão também, ele quando viu esta mulher, em seu coração, se realmente este Simão tivesse visto a Jesus, se ele tivesse conhecido a Jesus, o coração de Jesus, ele estaria mais do que estar criticando a Jesus, ele estaria aprendendo mais de Jesus. Mas este Simão, ele vendo esta mulher, ele começou a pensar no seu coração, né? Dizendo se realmente Jesus fosse um profeta, se realmente fosse um profeta, ele saberia quem lhe está tocando e que essa mulher era uma pecadora. Ou seja, já tinha o preconceito no seu coração de que a mulher era pecadora e por isso não podia se misturar com ela. Mas não era isso que Jesus estava dizendo, né? Não era aquilo que Jesus queria dizer. E nem tinham vindo para poder somente estar com os mais grandes, os mais santos, como os fariseus pensavam, senão era para poder buscar aos perdidos, aos necessitados. Neste caso, a mulher era uma das que estava realmente necessitada e ela precisava estar mais com o Senhor. E é por isso que o fariseu, quando nós estamos em uma posição alta como líder, na liderança da igreja, muitas vezes temos esse erro de estar criticando, de estar julgando as pessoas e por essa mesma causa fazemos acepção de pessoas e começamos a nos reunir mais com algumas e com outras não. Então, uma das coisas que nós temos que cuidarmos na igreja é isso, de fazer a acepção de pessoas, né? Não podemos estar com os preconceitos e com esses preconceitos começar a olhar as pessoas com isso, né? Por exemplo, aqui onde eu estou, no canal das Pedrinhas em Macapá, é um lugar conhecido como um lugar bastante perigoso, onde dizem que há facção, né? Eu ainda não tenho visto, não tenho conhecido, mas me disseram que na frente da nossa base, como também de trás, tem facções, mas só tenho escutado, não tenho visto ainda. Mesmo assim, se eu pensar de que todas as pessoas que estão ao meu redor, ao redor da base missionária, todos são perigosos, se eu começar a ver eles com esse preconceito, nunca vou poder me dar bem com este bairro e não vou poder também ser um reflexo da luz e da sal
que eu tenho que ser para este mundo. Então, não posso estar refletindo nem menos a vida de Cristo com eles. Por isso é que hoje eu tenho que sempre lembrar de que não é por causa de outras pessoas, senão por causa de mim, somente pensando em mim. Quanto eu realmente tenho recebido a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quanto eu tenho sido perdoado das minhas falências, das minhas infidelidades, quanto eu tenho sido realmente perdoado por Deus e aguentado, quanto Deus tem aguentado para poder esperar-me, né? Se eu começo a pensar desse jeito, eu posso ver de que o Senhor me tem aguentado muito, e quanto mais então os outros também aos quais eu quero trazer aos pés de Cristo, quanto mais tempo também pode levar para eles, como pode ser, porque tem alguns que quando nós evangelizamos, tem alguns que vão receber rapidamente, como também tem outros que vai demorar muito tempo. E não, sem importar isso, nós temos que deixar nas mãos de Deus para que Ele possa fazer a sua obra no seu tempo. E o que nós temos que fazer é simplesmente seguir vivendo como a luz e a sal deste mundo, para poder dar, através das nossas boas obras, que as pessoas possam conhecer a Jesus, conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Deus e poder estar juntamente conosco neste Evangelho da Cruz. E é por isso que hoje o meu desejo é que todos nós possamos não ter o coração de Simão, esse coração do fariseu, que na minha vista é que Simão ele somente queria mostrar-se de alguma maneira e queria ser reconhecido por Jesus, porque sendo fariseu ele tinha convidado a Jesus para sua casa, e com isso estava em certa maneira mostrando. Mas quando viu a mulher, ele criticou, julgou, e isso é o que não foi bom para o coração de Jesus. E Jesus mesmo ele está dizendo, né, está confrontando a Simão desse jeito. Eu entrei na tua casa, mas você não me deu água. Eu entrei na sua casa e você não me saudou com um beijo. Você não deu óleo na minha cabeça. E estas coisas, em comparação com a mulher, onde o fariseu pensava que ele não precisava muito de Jesus, mas a mulher sim precisava. Então, o que amou mais é aquele que foi mais perdoado. Quanto mais você se sente pecaminoso, quanto mais eu me sinto com esse pecado, quanto mais eu sinto que eu sou uma pessoa que não posso existir sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, quanto mais eu reconheço que eu sou o pecado sou eu, quanto mais eu sei de que eu mereço a morte, aí é onde vem a graça, entendemos a graça. Porque a graça, não vamos a poder entender a graça de Deus, o conceito da graça de Deus, quando nós pensamos que nós temos 1% de santidade, quando nós pensamos que 1% estamos bem, né? Que somente com 1% que você pense de que você não precisa se mudar muito, somente com esse 1% já é suficiente para não poder entender a graça de Deus. A graça de Deus vamos a poder entender somente quando nós nos consideramos totalmente pecaminosos, quando nós nos consideramos que não temos nenhuma chance de alcançar a salvação, quando tudo tem se acabado, quando já para nós não há forças para poder levantarmos, aí é onde a graça, começamos a entender o que é a graça de Deus. Que a graça de Deus é o fato de que não podemos nem mover um só meñique, um só dedo, por nossa própria conta. Esse fato de que eu posso mover agora o meñique é porque a graça de Deus está sobre mim. O fato de que eu posso estar falando hoje também é por causa da graça de Deus. Então, nós temos que entender de que somente aqueles que estão realmente
considerando-se mortos, que para eles somente o que espera é a morte por causa do pecado, nós temos que entender de que o Senhor, Ele deseja que nós reconheçamos isso, para que então Ele possa começar a agir em nós. Porque quando nós estamos cheios de nós, somente com 1%, quer dizer que nós ainda somos os donos de nós mesmos. Mas quando o Senhor, Ele começa a operar em nós e começa a pôr em nosso coração essa frustração por causa do pecado, de que nós não temos nenhuma esperança por causa do pecado, aí é quando Ele vai começar a operar e vai começar a derramar a sua graça e vai fazer que nós possamos viver em agradecimento ao Senhor. Por mais que nós tenhamos muito ou pouco, não importa. A coisa é que nós vamos a querer estar mais perto de Cristo. Vamos a querer enxugar seus pés com as nossas lágrimas, né? Vamos lavar os seus pés com as nossas lágrimas, enxugar com os nossos cabelos, e vamos a querer servir ao Senhor desse jeito, de alguma maneira, com a nossa obediência. Mas o fato não é que nós temos que derramar as nossas lágrimas, enxugar os seus pés com o nosso cabelo e derramar e ungir com óleo. Não é isso o mais importante, senão hoje o que o Senhor nos está demandando e pedindo é que nós possamos obedecer, porque a obediência é a maneira mais fiel de poder mostrar a nossa gratidão, de poder mostrar o quão agradecido nós estamos. E é por isso que hoje eu desejo que primeiramente nós possamos reconhecer a nossa natureza, de que nós somos filhos da ira, por causa do pecado, e que nós não somos outra coisa. Não é que o pecado está fora de mim e eu e o pecado somos duas coisas diferentes, mas reconhecer que eu sou pecado, o pecado sou eu, e que por mim mesmo não há nenhuma chance de salvação, não tenho esperança alguma, e que somente agora o que eu preciso é da graça de Deus. Então, hoje eu desejo que esse reconhecimento da nossa infidelidade, da nossa desesperação, possa trazer a graça de Deus, que a graça de Deus possa derramar-se mais abundantemente sobre cada um de nós. Vamos a fazer uma oração para terminar com este tempo. E, vamos a ir a uma oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, assim como o fariseu Simão, Senhor, ele de alguma maneira, Senhor, tinha esse preconceito. Muitas vezes nós também, Senhor, com preconceitos começamos a julgar e a criticar a outras pessoas. Mas, Senhor, o que nós desejamos, Senhor, é que Senhor, primeiramente possamos nós reconhecer de que nós não somos ninguém para poder julgar ou ter preconceitos e dessa maneira tratar a outras pessoas, mas o que nós precisamos hoje é de que, Senhor, a Tua graça esteja sobre nós. O que nós precisamos é que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Senhor, nós reconhecemos de que o pecado não está fora de mim, senão eu sou o pecado sou eu. Onde, Senhor, a minha vida, Senhor, não pode, Senhor, desfazer-se deste pecado se não é pela morte, Senhor. E por isso, Senhor, o que nós precisamos hoje é uma fé, Senhor, uma fé tão firme, Senhor, que nos possa fazer entender de que estamos crucificados com Cristo Jesus para poder ser livres desse pecado. E que agora a vida que nós vivimos agora na carne, vivimos pela fé em Cristo, o Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Senhor, que esta mesma confissão possa, Senhor, ser a nossa confissão neste dia, e que assim, ao considerarmos, Senhor, pecadores, que esse pecado Senhor, não é distante de nós, senão somos nós mesmos, Senhor, que isso possa nos trazer essa graça e a misericórdia de Deus. Senhor,
que você possa derramar hoje abundantemente, Senhor, a tua graça. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos deixa, Senhor, porque sabemos, Senhor, que agora a vida que nós temos que viver agora não é, Senhor, para fazer alguma coisa como servo, senão simplesmente ao lembrar desse amor incondicional, desse amor, Senhor, que você tem derramado nessa cruz e tem mostrado através da cruz. Senhor, por essa gratidão, Senhor, hoje nós possamos viver em obediência, Senhor, a Ti, para mostrar-te o quão gratos somos, o quão agradecidos estamos e quanto nós Te amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham um ótimo dia e que possam viver sempre reconhecendo que nós somos o pecado e que nós precisamos do Evangelho a cada momento. E que o Evangelho possa nos trazer essa graça abundantemente de Deus sobre nossas vidas. Deus os abençoe e os aguardo hoje à noite, às 10 horas da noite, para seguir lendo o livro de Deuteronômio, capítulo 18 até o 27, né? Sim, bom, então vamos a seguir lendo à noite o livro de Deuteronômio juntos. Bom, que tenham um ótimo dia. Tchau.